Uma curiosidade rapidinho em ReZero, creio que vocês lembram da segunda temporada quando a Emilia pensou que beijando o Subaru iria deixar ela grávida. Sim, ela achou que iria engravidar por causa de um beijo. Já pensou? Momento da gravidez, nossa, isso. Enfim, Tapei, o escritor da obra, fez um respondendo perguntas da comunidade, como ele sempre faz, e disse que Emilia e Subaru poderiam ter filhos no futuro. Pois é, pessoal, cada vez mais fica difícil de entender o que Tapei quer com esse final amargo, entre aspas. Mas enfim, vamos para o vídeo. Canal do Discord na descrição e do servidor parceiro também. Com isso, fiquem com o vídeo. Mais uma vez, devo direcionar os créditos desse resumo à própria fandom de ReZero do Reddit, e graças a eles eu continuei fazendo os resumos a partir disso. Começamos com o ponto de vista de Ren, enquanto ela está sendo observada pelo olhar penetrante do céu azul. Ela reflete sobre sua impaciência, não gostando da sua natureza de buscar resultados imediatos. Scout a alcança, dizendo que Priscila queria a ver. Dessa forma, Ren vai até lá. Já se passaram 10 dias desde que o cerco de sangue de Guaral aconteceu, o que nas palavras de Ren foi uma operação terrivelmente tola. Mesmo assim, levou às baixas mínimas. Com a hábil influência de Osman e Mizelda, havia pouco caos pairando sobre a cidade. A razão pelo qual o povo de Guaral não se revoltou contra seus novos governantes deve-se ao costume de Volakiano de obedecer aos mais fortes, o que Priscila explica para Ren. Ren então afirma que ela não tem governante e Priscila não é tão temperamental quanto ela. Priscila responde que Ren é uma garota fofa por dizer coisas tão petulantes, enquanto está sentada em uma cadeira confortável lendo um livro. Aparentemente, eles estão residindo na maior mansão da cidade fortificada e forçaram o proprietário a se mudar de lá, mesmo que fosse necessário um pouco de derramamento de sangue. Olhando ao redor para um canto da sala, havia um sorridente Scout e Henkel, que estava presente também, o último olhando para ela de uma forma significativa. Ren perguntou por que Henkel negou e coçou a cabeça. Scout comenta então que Ren pode ser destemida com a forma na qual ela fala, com algumas idas e vindas entre eles, em relação à posição complicada de Ren no acampamento de Priscila. Ren considera que apenas o garoto de cabelos escuros pode confirmar sua posição, mesmo que Ren tenha reconhecido que não há malícia ou mentiras em suas palavras e ações, e aquele cheiro horrível que o cerca é de fato um obstáculo. A razão pela qual ela não pode aceitá-lo tão facilmente é porque seu próprio ponto de apoio é incerto, e ela precisa para confirmar sua existência antes de encontrá-la na próxima vez. Pelo menos é dessa forma que ela observava o comportamento dela com Subaru. Priscila comenta sobre suas sobrancelhas franzidas, e Ren diz que ela está tentando colocar o conselho da princesa Carmesim em prática, e a falta de educação de Ren pode ser a razão pela qual suas histórias são difíceis de seguir. Ren também rumina sobre as semelhanças de Abel e Priscila, mas achou melhor não mencionar tal coisa, afinal não sabemos como Priscila pode reagir a essa comparação. Henkel reclama de Priscila ensinando coisas para um inimigo em potencial, e Priscila ameaça o medíocre a calar a boca dele, fazendo com que Henkel recue, cujo medo parecia exagerado para Ren. Mas de certa forma, a gente meio que não pode culpar Henkel aqui, afinal Ren ainda é um demônio, mesmo que ela seja meio fraca, e vamos falar a verdade, o Henkel ainda é da família Astra, então ele tem um tipo de instinto sobre esses tipos de ameaças, querendo ou não pelo menos. Ren acha que Henkel não é muito inferior, mas talvez ele seja apenas um amador. Ela observa isso porque de todo o tempo que ela o viu, ele apenas treina com a espada, bebe álcool e brinca com o Scout. E de tudo isso, Henkel apenas nega a última parte e Scout retruca que ele cuida bem dele. Então sim, Henkel não fez um bom trabalho com seu filho pelo jeito, mas fez com Scout. Pelo menos ele tá melhorando aos poucos. Priscila diz que os outros devem chegar à cidade demoníaca em breve e Scout deseja boa sorte a Aldebaran. Priscila então afirma a regra geral com a renegociação de possíveis aliados, fazendo Ren perceber que ela está infinitamente preocupada com Subaru e a sua natureza problemática. Scout aponta o vermelhidão do seu rosto e Ren diz que está apenas um pouco irritada. Henkel pede permissão para sair e Priscila diz para fazer o que ele quiser. Henkel responde que só vai se encontrar com Zeker. Ren pergunta a Priscila o que ela estava pensando. Priscila então ordena que Ren e Scout preparem o banho. Scout então afirma imediatamente e sai correndo da sala. Ren fica e repetindo a sua pergunta. Priscila toma nota no ceticismo de Ren e vai em uma lição filosófica sobre as noções preconcebidas que o mundo é adequado para ela, mas seria chato se ela sempre conseguisse o que queria, e que o mundo é bonito do jeito que é. Ren fecha os lábios, não sendo capaz de entender o modo de vida de Priscila ser tão diferente do dela. Priscila percebe sua expressão e dá uma resposta suave a que Ren não tem que ser como ela. Ela pode fazer o que ela deseja. Ren então se move, ajudando Scout a preparar o banho.
No meio de Ren lavando o corpo de Priscila durante o banho, sim, elas estão tomando banho juntas, o último percebe algo distante no céu, enquanto ela caminha nua para a varanda. Ren tenta até impedir Priscila, mas meio que não adianta muito. Acima de Ren e Priscila, eles notaram que as manchas pretas banhadas pelo pôr do sol estavam se aproximando cada vez mais. Priscila imediatamente ordena que Ren informe os outros e pegue as armas. Dragões estão se aproximando. Mudando para o ponto de vista de Madeline, a qual é a general divina que consegue controlar os dragões, a garota de cabelo azul montada em cima de um dragão testemunha a cidade da fortaleza e diz que o velho estava certo e eles precisam fazer seu trabalho corretamente. Quando ela diz que o velho está certo, provavelmente é um personagem conhecido como Bertest, só que ele é um personagem de interlúdio, então vocês não precisam necessariamente saber quem ele é, provavelmente ele vai ser mencionado mais tarde novamente. Madeline anuncia então a sua invasão, proclamando: trema e corra por suas vidas, não há escapatória para você, pois eu, o dragão, estou aqui. No ponto de vista de Scout, um pouco antes da invasão do dragão, Scout reflete sobre a sua inutilidade, tendo sido salvo pela Princesa do Sol à beira da estrada. Depois de quase morrer de fome, Scout ficou para sempre em dívida com seu único mestre, Priscila. Mesmo assim, ele não conseguiu preparar o banho corretamente e incomodou Ren. Tanto Priscila quanto Aldebaran afirmaram que Scout não precisa mudar rapidamente, e ele ficou grato por sua gentileza. Então, com o treinamento de Henkel e os conselhos de Aldebaran, ele sentiu que suas habilidades estavam aos poucos melhorando. Mas ele também não quer ficar confiante demais sobre isso, ou seja, ele não quer sossegar, quer sempre melhorar, o quanto ele puder. Ele não quer ficar bêbado de tantos elogios e acabar não melhorando ou saindo do lugar. Ele então se lembra de Ren, que estava junto com Priscila, e o quanto o primeiro lembra de Yae-san, que de repente largou o emprego um dia e voltou para o campo. De repente, ele é chamado por Flop. Sim, Flop está lá, acompanhado ainda mais de Utakata. Flop percebe a expressão de Scout e pergunta se há algum problema, e Flop afirma de uma maneira excessivamente amigável, acompanhada de uma risada. Scout se anima com a sua atitude brilhante e compara Flop a um príncipe de um jardim de flores que pode iluminar o dia de todos. É uma comparação muito engraçada, mas Flop realmente tem essa cara. Depois de alguma conversa, Utakata diz que ela está entediada, e eles se sentam na beira da estrada, perto de um canteiro de flores. Scout fala que se sente indigno e pergunta aos dois como se tornaram as pessoas incríveis que elas são hoje. Bom, eu não sei porque que ele pergunta isso pra Utakata, mas já que ela é só uma criança, mas tudo bem. Utakata é a primeira a falar, e ela comenta um pouco sobre a sua mãe e também sobre Tarita, no qual a sua mãe se esfaqueou até a morte. E meio que Utakata diz que basicamente é o que tornou ela o que é hoje em dia, mas novamente, é só uma criança, então a gente não pode muito bem confiar nas palavras de Utakata. Mas assim, como é Tapei que tá escrevendo, provavelmente ele vai fazer a criança dar um diálogo muito foda. Flop gentilmente acaricia a cabeça de Utakata, confortando ela por se relembrar da sua mãe, dizendo que sua mãe ficaria feliz com a forma como ela se saiu até hoje. Utakata diz que é engraçado porque ela não pode se sentir feliz. Ela está morta. Tá vendo? Eu tô falando pra vocês, do nada meteu a depressão aqui no meio da história. Mudando a conversa um pouco, né, pra não ficar na depressão total, Flop fala um pouco sobre a sua vida, e que seria a mesma resposta que Utakata. Scout pergunta se ele foi criado pelos Suldrashianos na época, e Flop nega e afirma que todos os membros da sua família estavam mortos, exceto a sua irmã, fazendo com que Scout ficasse cheio de inadequação por fazer perguntas tão insensíveis. Mas vamos falar a verdade, gente, os dois simplesmente começam um papo totalmente depressivo falando de como seus entes queridos morreram. É meio que é esperado que seria uma resposta dessa, infelizmente é isso. O Scout basicamente tá traumatizado, tenho certeza que depois dessa história, muita gente ele vai ficar preocupado que vai morrer a qualquer momento. Quando é assim, Tapei sempre tá plantando alguma sementinha. Se ele tá falando de morte é porque algum personagem vai morrer, fiquem atentos, essa é uma teoria minha, tá? No entanto, Flop continua que ele foi influenciado pelas pessoas ao seu redor para se tornar o que ele é hoje em dia. Então, mesmo que haja tanta tristeza, ele ainda conseguiu ver felicidade nas outras pessoas. Aparentemente, ambos também dos irmãos, quando crianças, trabalhavam em um lugar onde não recebiam o suficiente para comer, e os adultos batiam nas crianças por capricho. Utakata diz que ela teria queimado aquele lugar, e Scout concorda, fazendo Flop rir um pouco. No final, os irmãos O'Connor foram salvos por alguém também, e Flop agora tem o objetivo que ele quer nunca desistir, ainda mais encorajado por Scout. Basicamente ele só não se tornou um vilão porque alguém resgatou ele, é isso.
Flop então fala sobre a sua irmã e como ela está orgulhosa dela. O Takata elogia a força de Medium e Flop explica por que treinou para a tornar tão forte. No passado, sempre que Flop era espancado por um adulto, Medium gentilmente acariciava suas feridas na tentativa de curá-lo. E ele sempre ria e sorria para que Medium não se incomodasse com Flop e o protegesse a todo momento. Mas depois de tanto tempo repetindo tal coisa, hoje em dia ela se protege e também consegue proteger o seu irmão. Vendo o sorriso orgulhoso de Flop falando sobre a sua irmã, Scout fica com inveja e proclama que quer ser forte como a irmã de Flop. E Flop responde que Medium ficaria feliz e envergonhada de ouvir isso. O Takata pergunta se Scout quer praticar com o arco e ele aceita. Scout pergunta por que o Takata dominou o arco tão jovem e ela responde que a mãe dela queria que ela matasse o viajante. De repente a expressão de Flop mudou depois. Até eu mudaria depois de ouvir uma coisa dessa, mas não é basicamente por causa dessa última frase estranha de Takata. É mais pela voz meio que veio naquele instante, onde basicamente foca na voz da Madeline, que estava agora chegando ali para invadir Guarau. Só que em vez de a gente continuar vendo o ponto de vista dele, agora a gente muda para o ponto de vista de Henkel, que estava na prefeitura quando o enxame se dirigia para a cidade. Ou seja, o enxame de dragões, porque sim, ela literalmente trouxe um exército de dragões voadores. E dentro do salão, o general da segunda classe e seus homens, juntamente com os Sudrashianos liberados por Mizelda, estavam presentes. Os dois líderes estavam discutindo o futuro de Sudrashi e a primeira a notar a anomalia do lado de fora da janela foi Mizelda, e bateu a perna de pau no chão para chamar a atenção de todos para o enxame. Mizelda ordena que Zirk informe os seus soldados. Ela, por outro lado, reunirá os Sudrashianos, e Zirk imediatamente ordena tocar a campainha. Um ataque inimigo estava chegando. Henkel pergunta quem poderia ser o inimigo, e Osman responde que talvez seja a General Divina do Dragão Voador, Madeline. Henkel xinga e coça a cabeça, ciente dos generais divinos devido à sua posição, e que apenas os melhores de Lugnica como Marcos podem competir com eles. Henkel não se importa com a destruição da cidade, mas não pode se dar ao luxo de incomodar Priscila. Afinal, o contrato dele se deve muito sobre a relação de Priscila. Se ele a deixar irritada, provavelmente isso acabará com o plano dele. Logo após isso, Henkel afirma que Zikr está encarregado de toda a operação aqui, e Henkel fará o que quiser, já que ninguém o ouve de qualquer maneira e seu título de deputado é apenas uma decoração. Antes de ouvir a resposta de Zikr, Henkel corre para a sacada mais próxima e pula para o telhado mais próximo, pulando entre os telhados para chegar até Priscila, mas de repente ele experimenta um calafrio repentino, o ar cheirando a sangue e aço enquanto os sinos soam como alarmes de fundo. Henkel segura sua espada enquanto o grito alto encheu seus ouvidos, amaldiçoando o povo desse país para colocar sua vida em risco tão facilmente pela guerra. Ele range os dentes enquanto o calor escuro começa a encher seu corpo. Ele não entende por que todo momento aquilo estava acontecendo, afinal o pessoal de Volárquia sempre entra em guerra e ele fica muito irritado que isso é muito repentino e comum. Enquanto as pessoas fugiam em pânico, os dragões, nada menos que várias centenas, corriam do céu de cima das muralhas fortificadas que deviam protegê-los. Flop espreita de qualquer beco e observa mais uma vez como a cidade se transformou em um campo de batalha semelhante a 10 dias atrás. Ele rumina que os esforços de Subaru foram desperdiçados afinal, especialmente depois dos resultados tão bons. Enquanto os três navegavam pelos becos sem saber aonde ir para uma zona segura, de repente eles testemunharam um dragão agarrando um homem em uma velocidade grandiosa que estava gritando por socorro. Os soldados foram divididos em dois papéis, aqueles que atacariam diretamente e aqueles que derrubariam pedras enormes para criar enormes crateras e causar danos devastadores. Flop quer proteger as duas crianças, lembrando-se do homem que mais uma vez os salvou. Ele decidiu um plano para ajudar os dois a escaparem com segurança. Quando ele começa a contar sobre seu plano, um dragão de repente cai do céu, guinchando de dor, enquanto o homem que cai com ele rola e espeta seu coração. Flop imediatamente percebe que Henkel estava coberto de sangue e Henkel diz que não era dele. Flop afirma então que está aliviado por Henkel ter vindo. Scout e Henkel conversam um pouco para se encontrar com Priscila, e Flop interrompe que eles precisavam encontrar um lugar subterrâneo e procurar especiarias para cobrir seus corpos com temperos, já que os dragões têm um bom olfato, mas não gostam de cheiros repugnantes, o que pode ajudá-los a evitarem a serem pegos, como um tipo de camuflagem. E Henkel elogia o quão experiente Flop é. Flop continua a explicar seu plano e Henkel o interrompe, afirmando que porque ele deveria estar à sua disposição, e Henkel expressa que ele não deve nada e nem está nessa cidade, e que ele apenas se vincula a Priscila, fazendo com que Flop ficasse surpreendido. Henkel continua dizendo que não se importa quantas pessoas morrerem, isso não mudará seu objetivo, e os fracos devem apenas cuidar de si mesmos. Com isso, Henkel pega Scout e corre em direção à localização de Priscila. Porém, momentos depois, um dragão cai no chão, bloqueando completamente o caminho de Henkel. Dessa forma, Madeline pergunta se foi ele quem matou seu dragão e proclama: o sangue do dragão foi derramado, e você redimirá derramando-o até que tudo se acabe.
No fim, ela xinga eles todos de tolos. No ponto de vista de Flop, que foi capaz de discernir o quanto a garotinha era uma ameaça, a ponto de até mesmo Henkel sentir o desespero, Flop rapidamente em desespero tenta negociar e perguntar o nome dela. Madeline responde chamando todos de guerreiro, mas Henkel como covarde por matar um dragão. Ela tentou atacar o insignificante Henkel, que largou sua espada com o seu bumerangue, e Flop tenta impedi-la sem nenhum efeito. Scout o protegeu e a arma atingiu a sua cabeça. Movendo-se para o ponto de vista de Ren, ela se encontra com Kuna e Holly. Miss Zelda enviou os 2 Sildrachianos para proteger Ren. Aparentemente a razão pela qual Priscila confiscou esta mansão é saber o paradeiro dos curandeiros na cidade e trazer os feridos para cá em caso de emergência. De repente, o enorme corpo de dragão não conseguiu pousar do céu, revelando ser a obra de Priscila, que pousou graciosamente ao lado dele e o despacha facilmente. Ren estava preocupada com Scout e tentou convencer Priscila a encontrá-lo. Então ela responde que Scout não morrerá tão facilmente. Voltando a Madeline, o crânio de Scout não foi quebrado, surpreendendo-a, que repetiu o mesmo ataque várias vezes. Aparentemente, os olhos de Scout estavam em chamas, sua força aumentada pelo casamento de alma, e Madeline ficou chateada e perguntou se ele era um dos Fox. Não sei que tipo de relação esse Fox tem a ver, mas provavelmente é um tipo de casamento de alma que surpreendentemente parece que Priscila também possui. Dito isso, mesmo que seu corpo fosse robusto, a dor que ele estava sentindo era real. Com o próximo ataque de Madeline, Flop correu em direção a Scout para protegê-lo. Caso contrário, Medium nunca o perdoaria. Felizmente, eles foram salvos por Priscila, que fez Madeline voar. Priscila ordena que eles se abriguem na mansão e Flop e Scout agradecem. Enquanto ela observa as figuras de Flop, Henkel e Scout se afastarem, um de seus enfeites de cabelo se quebra, surpreendendo-a. Foi a obra de Madeline, que questiona se Priscila também não pode morrer. Priscila fica impressionada e pergunta onde a dragonesca conseguiu tal antiguidade, e Madeline exige não subestimá-la. E falando nisso, pessoal, parece que aparentemente uma informação condiz que o casamento de alma é uma habilidade natural da Priscila, e que a habilidade de Yorna é basicamente uma falsificação, tanto que ela testemunha que a luz do diabo acabou e que vai ser um pouco complicado as coisas por agora. A destruição causada pelos dragões é tremenda, pois a maioria das pessoas foi exposta a esse ataque unilateral, enquanto Priscila e Madeline continuam lutando. Priscila comenta sobre seu estilo de luta pouco ortodoxo, mas isso é provavelmente porque Priscila nunca se preocupou em treinar artes marciais também. Se Priscila não conseguir dar um golpe decisivo, as baixas continuarão a aumentar. Priscila então deseja mais uma jogada, algo bem grande, para reverter a situação, e de repente a neve começa a sair sobre a cidade, o que era impossível em Volacchia, a ponto de ser considerado um desastre natural. De repente, uma voz de sino de prata soa no ar, dizendo que basta. Era uma bela e penetrante, como se estivesse dos seus próprios céus vivos. A bruxa da graciação faz sua entrada, dizendo que está com pressa, mas que ela não pode permitir que tal coisas aconteçam nesse estado em sua frente. Sim, gente, a gente está acabando de presenciar a chegada de Emilia ao território volacquiano, e justamente em Guaral. Estamos começando do ponto de vista então de Emilia, que estava em seu maior pânico desde que perdeu o controle e Subaru desapareceu, desejando que ele estivesse seguro ao lado de Ren. Ela, é claro, sabia que eles estavam seguros devido a Ren e Beatrice, ou seja, eles conseguiam localizar e saber se eles ainda estavam vivos, mas ainda estava preocupado com o fato de Subaru ser imprudente e enfrentar as coisas assustadoras. Anastasia, que era a mais experiente, sugeriu que invadissem Volacchia do lado de Cararagi. Emilia estava feliz por ela ter aliados tão bons e deseja que eles possam ser amigos depois que toda essa provocação terminar. Enquanto o acampamento de Anastasia invadirá de Cararagi, o acampamento de Emilia atravessará diretamente para Volacchia pela sugestão arriscada de Otto de contrabandear de Picotati, sua cidade natal, e assim, com a ajuda de negociações de Otto e Petra, eles foram contrabandeados com segurança pela fronteira com o resto do campo. Então voltamos à época atual, onde a única palavra de Emilia é repetida. Basta! A raiva de Emilia continuou a aumentar quando ela percebeu que os dragões destroçavam lentamente a vida das pessoas e traziam a ruína a esta cidade outrora bonita. Emilia não conseguiu encontrar uma maneira de parar essa loucura, além de usar seu poder, e ela proclama a Idade do Gelo. Enquanto o ar esfria lentamente cobrindo o perímetro da cidade com gelo, ela teve o cuidado de ajustar, caso contrário, a situação da floresta de Elior se repetiria. O que ela deve fazer é trazer uma estação gelada insuportável para esta terra que nunca conheceu o frio.
Emília seguiu o conselho de Petra que os dragões e suas asas são vulneráveis ao frio, e Emília audiovisualmente agradece a Petra por estudar sobre o Império. Priscila então interrompe dizendo que é um claro meio demoníaco que confiaria na sabedoria de seus próprios servos. Emília diz que Priscila não precisa zombar dela. Ela também questiona por que Priscila está ali, já que não é Lugnica, basicamente, né? É meio óbvio, mas pô, Emília, a cidade natal da Priscila é Voláquia. Você esperava que ela passasse o tempo todo em Lugnica? Priscila também fica surpreso como ela conseguiu passar pela fronteira, e Emília responde que não pode dizer como, já que eles fizeram uma coisa muito ruim, e meio que isso responde que basicamente foi contrabandeando. Emília continua ingênua, coitadinha. Emília de repente grita para Priscila para evitar um ataque. Priscila se esquiva e cai do lado de Emília. Madeline pergunta com raiva por que as pessoas estão aparecendo uma após a outra. Dessa forma, Emília exige que Madeline pare todos os dragões voadores. E meio que Madeline apenas uiva para que o demônio não subestimá-la. É óbvio que não ia parar, né, minha filha? É meio complicado. Mesmo que vocês achem que estão numa vantagem de poder, ainda estão numa desvantagem numérica. É claro que Madeline não vai desistir assim tão fácil. No entanto, embora estavam cheios de ameaças, as atividades dos dragões estavam sendo afetadas pela magia de Emília. E Emília faz seu pedido para que eles se rendam se Madeline se preocupa muito com seus dragões. Ela não quer que os dragões morram, por exemplo. E Madeline permanece em silêncio. E Emília pondera se Ran, Petra e Otton eram melhores para seguir as negociações, já que ela realmente não sabe se ameaçar vai ser uma boa escolha. E sinceramente está indo para o lado certo, minha filha. Eu faria a mesma coisa se estivesse no seu lugar. Mas no caso foi ela quem chegou primeiro, depois de ver a manada de dragões a distâncias. E no entanto, a Emília provocou a raiva de Madeline, sendo a primeira que desejou mal a um dragão. Daí a negociação meio que falhou. E Emília não tem escolha, ela pega um grampo de cabelo e entrega para Priscila, sugerindo que eles lutem juntos. Madeline diz que está cansada de pessoas destemidas enfrentando os dragões. E Emília diz que não está com medo desde que brigou com o grande dragão há muito tempo. Madeline então fica putaça e não resta mais nada. Ataca com seu bumerangue e Emília responde com um martelo de gelo e o martelo quebra instantaneamente. E Emília conclui que Madeline é muito mais forte do que ela imaginava. Emília cria um bloco de gelo que é até maior do que a prefeitura para poder cair em cima de Madeline. Priscila criticou Emília por destruir a cidade e Emília entra em pânico dizendo que ela já foi destruída de qualquer jeito. No entanto, Madeline parou com o braço e quebrou em mana. Priscila observa o quão problemáticos são os dragões e eles ainda podem ser muito mais problemáticos. Mais uma vez temos uma troca de ponto de vista, e dessa vez de um estranho. A batalha entre os três seria uma sinfonia de pessoas bonitas dançando entre o gelo e a destruição. Emília grita para ter isso como a beleza celestial. Seu cabelo prateado dançando no ar cria uma espada Frozen saindo da terra e Priscila diz que não é ruim. Priscila ataca e a espada de gelo se quebra. Emília salva Priscila chutando Madeline para longe. Emília cria espadas gêmeas para Priscila. Emília diz por favor e Priscila responde para não dizer a ela o que fazer. E o último agarra as espadas gêmeas e ataca a dragonesa, que pega seus ataques diagonais e derruba as espadas. Em resposta, Emília joga uma lança que Madeline dá de ombros e Emília cobre Priscila, pega as espadas e elas continuam seu ataque de poder e habilidade, contendo respectivamente Madeline, e as coisas até que parecem estar caminhando para um resultado muito agradável. Dragões nascidos e Onis são muitas vezes considerados como a raça mais forte, mas no entanto no mundo de ReZero, Onis ainda podem ser classificados como sub-humanos. Não é algo que pode ser dirigido ao mesmo quando se trata de nascidos dragões, porque é bem difícil de se dar bem com eles. Madeline mais uma vez está bastante irritado com aquela luta, porque ela tá ficando pressionada, vai acabar ficando sem espaço para conseguir lutar no meio daquela batalha toda. E Emília e Priscila respondem com mais ataques, enquanto seu ataque combinado finalmente nocauteia Madeline e defende com sucesso a cidade. Emília então diz o óbvio, eles a pegaram, e Priscila afirma, parabéns, a gente pegou ela. Priscila observa que realmente Madeline é muito forte, e Emília pergunta o que é um Draconote. Priscila diz que eles eram uma raça antiga destruída há muito tempo, e Emília se pergunta se ela está dizendo a verdade, e que ela conheceu Volcânica há muito tempo, e se pergunta se Madeline pode falar algo sobre Volcânica, ganhando uma reação confusa de Priscila. Emília de repente chama as pessoas que ainda podem estar em perigo, e ela precisa encontrar Subaru e Ren. Emília começa a resgatar Madeline dentro dos escombros primeiro, e Priscila solta um suspiro, imaginando se eles deveriam mudar a sua base para Chaos Flame e confiar talvez em Selena. Priscila também parou para olhar para o céu branco e nublado, e
elogia as reservas de mana que a Emilia possui, podendo realizar qualquer número de movimentos possíveis. No entanto, ainda é uma persona bastante incomum para Volvakia, já que a Emilia é muito forte. Mas enquanto isso, Emilia encontra Madeline e diz a ela para ser uma boa menina e apenas os ouvir. Mas bom, Madeline não queria nem ouvir, tanto que ela apenas ruge para um dragão vindo de cima das nuvens, caindo como um raio de destruição, acertando aquele lugar. As duas então têm que responder imediatamente. Uma torre de gelo cria-se sem som, onde a luz branca deveria atingir. 6 doses de gelo cobriam os céus e Priscila puxa a espada de Yang, ainda mais fraca do que a sua força total. A luz que emana da espada colide com o feixe, causando uma onda de choque muito grande. Mudando então para o ponto de vista de Flop, antes da chegada de Emilia, ele estava tratando os feridos por toda a cidade e percebe a queda de neve, e remuna que isso é quase fantasioso. Ren pede ajuda para levar a garota dentro de casa e acabou sendo a Madeline ferida, e os olhos de Flop se arregalaram quando ele percebeu que Madeline tentava matar Ren por trás. Como Kuna e Rory não estavam à vista, Scoot foi ferido e Henkel estava em coma, cabendo a Flop salvá-la. Lembrando-se as palavras de sua irmã para valorizar sua própria vida, Flop não se importa de ser chamado de idiota total, enquanto ele empurra Ren para fora do caminho e seu sangue respinga em todos os lugares. E finalmente, Flop cai no chão. Então pessoal, o vídeo é isso, é um vídeo muito longo, eu sei, esse vídeo foi muito longo e ainda tem muitos outros capítulos para poder resumir. Eu vou trazer de acordo com o tempo, eu estava bastante ocupado esses dias, vocês viram que eu não consegui postar um vídeo sequer. Mas não se preocupe, agora as coisas vão voltar à normalidade. E se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, eu recomendo que vocês assistam alguns dos meus vídeos que não sejam totalmente focados também em ReZero. Afinal, a gente tem uns conteúdos bastante voltados ao humor, mas se vocês também quiserem saber outros tipos de conteúdo sobre ReZero, a gente tem uma publicação e uma playlist apenas para poder ver as informações e conteúdo total que a gente possui sobre ReZero. Quaisquer atualizações ou qualquer novidades eu vou adiantando aqui para vocês com o tempo. Então vou pedir para vocês que assistiram até aqui e gostaram, não se esquecendo de deixar o like, isso ajuda muito no engajamento, assim como seu comentário também. E também vou pedir para vocês se inscreverem no canal, caso vocês ainda querem acompanhar os resumos. Trarei com o tempo e com a qualidade que eu consegui trazer. Lembrando que eu edito pelo celular, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço aos membros por sempre estarem aqui apoiando para o canal não falir. E é isso. Valeu e fui!